Continuando, galera, tá? A gente precisa ver o conceito, né, de hospital. Palavra de origem do latim, hospes, né? Hóspede, que significa lugar que há pessoas hospedadas. Então é bem interessante isso aqui, né? Que dá vontade da gente rir sobre isso. O hospital, ele, pelo significado da palavra, né, deles, é um lugar onde serve para as pessoas ficarem, né, hospedadas. Beleza? Foram diversas definições de hospital dadas ao longo dos tempos, na tentativa de conceituar mais amplamente possível este ambiente fundamental no estabelecimento da saúde perdida. Tá? A gente vai continuar aqui. Olha só. Os hospitais, em conjunto com os demais estabelecimentos de saúde, né, por exemplo, hospital, unidade básica de saúde, atendimento ambulatorial, todas essas instituições de saúde, eles formam um sistema, né, de atenção à saúde, que no caso brasileiro denomina-se o SUS. O SUS é uma rede, né, um sistema único de saúde, certo? E o hospital, pessoal, olha só, aqui nesse segundo tópico, ele diz, nesse sistema, o hospital destaca-se por sua maior complexidade. Por quê, pessoal? Ele precisa ter uma elevada resolubilidade. O que seria essa elevada resolubilidade? Ele precisa resolver o problema do seu paciente. Como professor, ele precisa receber esse paciente, ele precisa diagnosticar esse paciente, ele precisa dar um tratamento. Então, o hospital ele tem que ter elevada resolubilidade porque ele precisa resolver o problema do paciente. A gente não vai conseguir resolver todo o problema do paciente numa UBS, por exemplo, porque lá a gente fala de cuidados mais básicos. O hospital não. Qualquer problema ele tem capacidade de resolver, certo? E olha só, quando eu falo de resolubilidade. Resolubilidade é o que é, pessoal? É receber esse paciente, é diagnosticar esse paciente e dar um tratamento para ele. O que seria receber? Atender, né? Verificar sinais vitais, temperatura, frequência cardíaca, respiração. E em cima disso, o médico ele vai montar o que? O diagnóstico. Olha, esse paciente ele está com uma tuberculose. Beleza? Então, a partir disso, a gente vai dar um segmento no tratamento, a gente vai tratar esse paciente. E isso é resolubilidade, receber, diagnosticar e dar um tratamento. Questão de prova também isso aí, beleza? Continuando aqui. Isso aqui também, pessoal, é importante, é questão de prova, tá? Isso aqui eu quero que esteja grudadinho na mente de vocês, que são as funções do hospital, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, as funções que podem ser desenvolvidas no hospital são da seguinte forma: tem função de prevenção, tem ou não tem o hospital? Não tem função de prevenção, por exemplo, prevenir uma infecção, não tem? Sim, ele tem função de ensino, ele tem função de educação, ele tem função de pesquisa, como eu falei, a gente só vai para estágio porque ele tem função de ensino, ele tem função de educação, ele tem função de pesquisa. O hospital também tem função de reabilitação, recuperamos esse paciente, o paciente quebrou uma perna, por exemplo, a gente consegue reabilitar ele. E o hospital também tem função curativa, curamos doença em hospital. Beleza? Então essas são as funções do hospital. Bem diferente daqueles hospitais mais antigos, que ele não tinha todas essas funções. Certo? Vamos continuar aqui. Outra coisa, galera, a gente vai ter, olha só o que diz, de acordo com o atendimento, visando o aspecto clínico, o hospital pode ser geral e especializado. Isso aqui tem que estar claro para vocês, gente, não tem segredo. É hospital geral. Hospital de emergência, ele é um hospital geral. A gente tem todas as diversidades. E o que seria um hospital especializado? Ele atende só apenas um tipo de patologias. Por exemplo, o hospital de câncer, o de Barretos. Ele vai atender outros pacientes? Não. Ele atende apenas paciente com câncer. Então, olha só. A classificação, a gente tem o hospital geral e o hospital especializado. Geral recebe diversas especialidades, né? E a especialidade ele limita apenas com paciente em necessidade de assistência determinada da especialidade médica. Por exemplo, o Hospital de Barretos, né? O de câncer, que ele atende apenas um tipo de patologia. Nesse caso, é um hospital especializado. Beleza? Continuando aqui, né? Essa portaria aqui de 1101, de 12 de junho de 2002,
ela fala de quantidades, né, de leitos hospitalares, né, e de leitos de UTI. Tá? Isso aqui é mais por questões didáticas mesmo, né, que diz aqui. Leitos hospitalares, mínimo dois leitos e meio para cada 1.000 habitantes, né, e máximo 3 leitos para cada 1.000 habitantes. E dá uma porcentagem também, né, de leitos de UTI, mínimo 4% dos leitos hospitalares e máximo 10% dos leitos hospitalares, né? Então, digamos que a gente tem um hospital aí, da quantidade desses leitos dos hospitais, né, o mínimo tem que ser 4 deles tem que ser em setor de UTI. E máximo 10% dos leitos de um hospital ele tem que ser de UTI. Beleza? Continuando aqui, né, a gente tem, de acordo com a capacidade do hospital, isso aqui é importante também de saber. A gente tem um hospital de pequeno porte, até 49 leitos, médio porte de 50 a 199 leitos, grande porte de 200 a 499 leitos, e porte especial acima de 500 leitos. Tá? Isso aqui é de acordo com a capacidade. Então, a gente tem pequeno porte, médio porte, grande porte e porte especial. Beleza? Aí a gente tem aqui, pessoal, em relação, a gente vai trabalhar uma aula mais específica sobre a infecção hospitalar, tá? Mas o administrador do hospital ele tem uma função muito grande, certo? No controle das infecções, tá? Vocês, quando começarem a trabalhar, se cair no setor de controle de infecção hospitalar, por exemplo, CCIH, vocês vão ter funções no controle de infecções hospitalares, tá? Beleza? Diz assim, ó, o planejamento é a parte necessária da função administrativa, tá? E o planejamento também ele é indispensável no controle de infecção. Necessidade de planejamento para o controle de infecção. A pessoa precisa planejar como é que serão aqueles cuidados com aqueles pacientes para que a gente não tenha um grande índice de infecções, certo? Cara, isso aqui, galera, deixa grudado na tua mente, na tua cabeça. Olha só, as infecções hospitalares, né, elas comprometem o sistema de saúde como um todo. Por quê? Imagina comigo, se a gente desenvolver um quadro de infecção ali em várias pessoas no hospital pela uma assistência inadequada. Por exemplo, a gente não faz a lavagem das mãos. A gente vai causar infecção no nosso paciente. A gente não usa o material limpo, a gente vai causar infecção nesse paciente. Então, olha só, a gente vai precisar de quê? De recursos, mais recursos, porque eu tenho mais paciente para tratar, porque ele pegou infecção. Perdão. A gente vai precisar de mais leitos, porque a gente tem paciente para ser internado porque desenvolveu uma infecção. E nós vamos claramente precisar de profissionais para trabalhar. Então, por isso que as infecções hospitalares, galera, elas comprometem todo o sistema de saúde, porque nós vamos precisar de mais recursos, nós vamos precisar de mais leitos, nós vamos precisar de mais profissionais. Beleza? Aqui fala, né, só alguns dados que diz assim, de acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia, no Brasil, de 5 a 15% dos pacientes internados contraem algum tipo de infecção hospitalar, né? Isso é sério. Precisamos saber que os cuidados ele devem estar em primeiro momento, porque a gente tem uma porcentagem grande ainda de pacientes que são acometidos por infecção hospitalar, certo? Aí as causas, né, galera, de infecções, né? A gente sei que as infecções hospitalares podem ser desenvolvidas por bactérias, por fungos, por vírus, por protozoário, tá? E bactérias, elas podem estar presentes tanto no ambiente hospitalar quanto no próprio organismo do indivíduo, certo? Aquelas do ambiente hospitalar, a gente pode ver, por exemplo, a Escherichia coli, né, Staphylococcus, elas moram no hospital, é o habitat dela lá. Então, às vezes, os cuidados que a gente tem precisam ser redobrados para a gente não ter uma infecção lá dentro. E algumas bactérias presentes no organismo da pessoa, pode ter também, tá? E elas podem ocasionar infecções. Por isso que a gente vai administrar uma medicação, a gente faz a asepsia do local, tá bom? Dessa aula, pessoal, eu estarei encaminhando para vocês um exercício
para vocês fazerem. Então, essa aula que eu estou gravando aqui é a explicação do slide, no nosso primeiro slide que eu encaminhei sobre história dos hospitais. Beleza? Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato comigo. Grande abraço, que eu vou estar disponível para vocês de 1h30 até 6 da tarde. Falou!